Há séculos, a sabedoria judaica reconhece uma verdade profunda: o ambiente reflete a mente e a mente, por sua vez, espelha a prosperidade. Por isso, a atenção ao que se mantém dentro de casa vai além da estética ou da organização. Existem objetos que, sem que percebamos, funcionam como barreiras invisíveis à abundância. 5 itens comuns, provavelmente presentes em muitos lares neste momento, atuam como obstáculos silenciosos. Enquanto alguns acumulam, outros eliminam. Enquanto alguns guardam, outros descartam. Essa diferença sutil explica por que certas casas atraem oportunidades e outras permanecem estagnadas. Ponto a seguir, serão apresentados 5 elementos que famílias judaicas prosperas evitam manter em seus lares. Esses princípios, transmitidos de geracal em geracal, revelam práticas de purificação que muitos desconhecem. O quarto item da lista, em especial, costuma surpreender. Trata-se de algo que quase todos conservam por hábito, cortesia ou apego emocional, mas que carrega uma carga negativa significativa. Quando se compreende a razão pela qual é descartado, a decisão de se livrar dele se torna imediata. Ponto primeiro item que pessoas abastadas de origem judaica nunca mantêm em casa são objetos quebrados ou danificados, à espera de conserto. Basta observar ao redor. A luminaria que não acende direito, a gaveta que não fecha, o relógio parado, o eletrodoméstico que funciona pela metade, a peca de roupa rasgada guardada para um dia ser costurada. Esses itens estão espalhados pela residência e, sem que se perceba, minam a energia do espaço. Segundo o Talmud, aquilo que está danificado dentro de casa simboliza o que está danificado na vida. A regra aplicada é simples e inflexível: consertar imediatamente ou descartar no mesmo instante. Não há espaço para adiamentos, desculpas ou promessas vagas. Por que essa regra é tão rigorosa? Primeiro, porque cada objeto quebrado que permanece em casa envia uma mensagem ao cérebro: aceito viver com o que não funciona, tolero a mediocridade. Essa mentalidade acaba contaminando outras áreas da vida, normalizando relações fraturadas, finanças desorganizadas e sonhos abandonados. Segundo, porque cada objeto danificado representa uma promessa não cumprida. A pessoa diz a si mesma que vai consertá-lo, mas, a cada dia que passa sem a cal, quebra sua própria palavra. Essas pequenas mentiras corroem a autoconfiança e demonstram falta de compromisso consigo mesmo. Por fim, objetos quebrados geram uma energia de estagnação. Na tradição judaica, são chamados de energia morta, coisas que não servem mais, mas ocupam espaço físico, mental e emocional. Um relato ilustra bem esse princípio. Uma mulher procurou um rabino frustrada com a falta de progresso em sua vida. Seus projetos não avançavam, suas finanças não melhoravam e ela se sentia bloqueada. O rabino pediu que ela percorresse a casa e contasse todos os objetos quebrados que guardava. Ao retornar, ela ficou chocada. Havia mais de 30 itens, danificados, todos à espera de conserto. O rabino orientou que ela se livrasse de tudo naquela semana, consertando o que pudesse ser reparado em menos de 1 hora e descartando o restante. 3 meses depois, ela voltou com uma transformação notável. Novas oportunidades surgiram, sua situação financeira melhorou e ela se sentia mais leve. Coincidência? Para a tradição judaica, não existe acaso. O Talmud ensina que é preciso abrir espaço para que a bencal possa entrar. Objetos quebrados ocupam um lugar que poderia ser preenchido por algo melhor. A recomendação é clara: percorra a casa hoje mesmo. Para cada objeto danificado, decida na hora, conserte-o pela manhã ou jogue-o fora agora. Não deixe para depois. Segundo item que famílias judaicas prosperas evitam são roupas que não usam mais. Ao abrir o guarda-roupa, quantas pecas foram vestidas nos últimos 12 meses? Metade. Menos. A regra e o objetivo. Se não foi usado no último ano, deve sair de casa. Talmud afirma que o apego ao passado impede a chegada das bencaus do futuro. Mas por que as pessoas guardam essas roupas? Por acharem que foram caras demais para serem descartadas, por lembrarem de uma fase da vida, por esperarem emagrecer para vesti-las novamente ou por acreditarem que a moda voltara. Todas essas justificativas são desculpas para mascarar um medo subjacente, a mentalidade de escassez. A pessoa acumula por receio de que, se doar, não terá como repor. Age por medo, não por necessidade. A perspectiva judaica é diferente. Sabe-se que o universo recompensa quem faz circular, que a retenção gera estagnação e que o vazio atrai o pleno. Existe um conceito na tradição judaica segundo o qual não se pode receber com as mãos cheias. Se deseja novas roupas, novas oportunidades ou uma nova vida, e preciso primeiro criar espaço. É necessário abrir mão do antigo para dar lugar ao novo. Um exemplo prático vem de um empresário judeu que realiza uma limpeza completa em seu guarda-roupa 2 vezes por ano. Tudo o que não usou nos últimos 6 meses e doado na mesma hora, sem hesitação. Quando questionado sobre o motivo, ele respondeu que cada peca guardada sem uso e um lembrete de uma decisão ruim, de um impulso de compra ou de um erro de julgamento. Ele não quer ver seus erros todas as manhãs, mas sim possibilidades.
E acrescentou algo revelador: ao doar suas roupas, cria espaço não apenas para pecas melhores, mas também para oportunidades, ideias e experiências mais significativas. A generosidade abre os caminhos da abundância. Talmud confirma: quem dá recebe mais do que quem guarda. A sugestão e direta. Esvazie o guarda-roupa esta semana. Seja implacável. Se não usou a peca no último ano, doe de verdade para alguém que vá vesti-la. Não aguarde em uma caixa no armário. Ao fazer isso, sentirá um alívio imediato e, nas semanas seguintes, observe o que surgira para preencher esse vazio. Terceiro item que pessoas ricas de origem judaica nunca mantêm à vista são lembretes de dívidas. Basta olhar ao redor. Há contas no refrigerador, avisos de pagamento sobre a mesa, cartas do banco ou extratos de cartão de crédito expostos. Muitos mantêm esses registros visíveis como forma de não esquecer ou de se motivar a quitar as pendências. No entanto, a abordagem judaica e oposta, esses lembretes não ficam à mostra caso que transmitam uma energia de escassez. Objetos danificados, tecidos desgastados ou itens que não cumprem mais sua função não permanecem à vista. Mesmo em situações financeiras limitadas, o cuidado com o espaço e priorizado, pequenos reparos são feitos, substituições são realizadas e a organização e mantida, pois a mensagem transmitida pelo ambiente influencia a percepção de valor próprio. A sexta prática observada entre pessoas de origem judaica com recursos financeiros e evitar guardar objetos que não tenham utilidade ou significado claro. Não se trata apenas de acumular bens materiais, mas de manter apenas o que é funcional, belo ou emocionalmente relevante. Itens sem propósito ocupam espaço físico e mental, gerando uma sensação de peso desnecessário. A regra é simples: sinal e usado, apreciado ou necessário, não merece permanecer no ambiente. Isso inclui presentes que não trazem alegria, roupas que não são vestidas, livros que não serão lidos e utensílios que não têm função prática. A lógica é que cada objeto deve justificar sua presença, seja por sua utilidade, seja por seu valor emocional positivo. O acúmulo de itens desnecessários cria desordem, e a desordem, por sua vez, afeta a clareza mental. Manter apenas o essencial permite que o espaço respire e que a mente se concentre no que realmente importa. Há ainda uma atenção especial com objetos que representam metas não alcançadas ou sonhos abandonados, projetos inacabados, materiais de hobbies não praticados ou lembranças de planos que não se concretizaram podem se tornar fontes de frustração. Em vez de mantê-los como lembretes constantes do que não foi realizado, a abordagem é avaliar se ainda há interesse em retomá-los. Se não houver, o mais indicado é liberá-los, criando espaço para novas possibilidades. Por fim, a sétima prática diz respeito à ausência de símbolos de status vazio. Não se trata de evitar o luxo, mas de não preencher o ambiente com itens que servem apenas para impressionar ou compensar inseguranças. Objetos adquiridos por vaidade, sem conexão genuína com os valores ou gostos pessoais, tendem a gerar uma sensação de vazio. A riqueza, nesse contexto, não é medida pela quantidade de bens, mas pela qualidade do que é escolhido para compor o espaço. O ambiente ideal, segundo essa perspectiva, é aquele que reflete autenticidade, propósito e cuidado. Cada elemento presente deve contribuir para uma sensação de bem-estar, seja por sua funcionalidade, seja por seu significado. A simplicidade, quando intencional, transmite mais abundância do que o excesso desordenado. A ideia central reside na eliminação de elementos que, embora aparentemente insignificantes, carregam um peso simbólico negativo. O primeiro aspecto a ser considerado são os objetos danificados ou inutilizáveis. Tais itens, muitas vezes mantidos por hábito ou inercia, refletem uma aceitação passiva de situações incompletas ou prejudiciais. A remoção deles não se limita a uma cal física, mas representa um ato de restauração interna, sinalizando disposição para corrigir o que não funciona. Em seguida, destaca-se a importância de desapegar-se de peças de vestuário que não são mais utilizadas. O acúmulo de roupas guardadas por nostalgia ou incerteza impede a renovação, tanto material quanto emocional. Doar ou descartar o que não serve mais abre espaço para novas possibilidades, evitando que o passado limite as escolhas futuras. Outro ponto relevante são os registros visíveis de obrigações financeiras. A exposição constante a contas, dívidas ou lembretes de compromissos pendentes reforça uma mentalidade de escassez. Manter esses elementos à vista condiciona a mente a focar no que falta, em vez de direcionar a atenção para oportunidades de crescimento. A organização desses documentos, de forma discreta e controlada, contribui para uma percepção mais equilibrada da realidade. Objetos associados a relações tóxicas ou desgastadas também devem ser reconsiderados. Cada item presente no ambiente carrega consigo a energia de quem o ofereceu ou das circunstâncias em que foi adquirido. E ter presentes ou lembranças vinculadas a experiências negativas perpetua conexões indesejadas,
dificultando o avanço. A liberação desses itens simboliza um corte com influências prejudiciais, permitindo que novas energias ocupem o espaço. Por fim, a presença de símbolos que evocam carecia ou limitação merece atenção. Decorações, frases ou objetos que reforçam ideias de pobreza ou fracasso atuam como âncoras mentais, impedindo a manifestação de abundância. Criar um ambiente que transmita prosperidade, mesmo que de forma sutil, ajuda a reprogramar padrões de pensamento e comportamento. Essas práticas, embora simples em sua execução, têm um impacto profundo na forma como o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com o mundo. Ao remover o que não serve mais, não apenas se reorganiza o espaço físico, mas também se prepara o terreno para mudanças internas. A mensagem transmitida e clara, a disposição para receber o que, e melhor, radical de purificação não se restringe ao aspecto material. Em determinadas culturas, como a judaica, a limpeza do ambiente precede momentos de renovação espiritual. Antes do Shabat, por exemplo, realiza-se uma higienização completa da casa, não apenas para remover a sujeira visível, mas também para eliminar energias estagnadas. Da mesma forma, antes do Pesach, um processo ainda mais minucioso e realizado, eliminando tudo o que não é essencial, tudo o que pesa ou bloqueia o fluxo. No entanto, a transformação mais significativa não ocorre apenas no espaço externo. A casa física é um reflexo da mente. Mesmo com um ambiente impecável, crenças, limitantes ou hábitos disfuncionais podem manter o indivíduo preso a padrões de escassez. Eliminar objetos quebrados não basta se as atitudes permanecem as mesmas. Desfazer-se de lembranças tóxicas perde o sentido se a energia continua sendo direcionada para o que não agrega. Por isso, a purificação deve avançar para além do tangível. É necessário examinar o que se oferece ao mundo, tempo, atenção, recursos e identificar o que, de fato, contribui para o crescimento. Algumas tradições enfatizam que certas coisas jamais devem ser cedidas, sob o risco de comprometer a própria prosperidade. Essa reflexão sobre o que se dá, tanto quanto sobre o que se guarda, é fundamental para construir uma base sólida de abundância. A mudança começa com ações concretas, mas seu verdadeiro poder reside na continuidade. A transformação do espaço físico é apenas o primeiro passo. O próximo movimento envolve a mente, as crenças e as escolhas diárias. A jornada rumo à prosperidade não se encerra na limpeza de um ambiente, ela se estende para a forma como se vive e se interage com o mundo.